é expressão pura da mente do arquiteto. Falar que o Revit, falar que AutoCAD, que ArchiCAD, que 3D vai resolver, esquece isso. O que resolve de fato uma arquitetura é sim o repertório que o arquiteto tem. Como se dizem, né? Tudo é copiado e nada se cria. Tudo se copia, nada se cria. Todos os grandes arquitetos têm sim a sua referência e é exatamente o que a gente faz durante ali o curso de arquitetura. Hoje a gente está estudando aqui, a gente gosta da nossa ArcSérie entrar e falar sobre repertório técnico, mas também é gostoso a gente falar de partido arquitetônico, de repertório arquitetônico, e esse cara aqui é um dos grandes da arquitetura, que trabalha muito com concreto aparente, né? O concreto ali como a base de todo o material dele, né? O ponto-chave assim da expressão dele. Não só isso, mas olha a expressão que esse cara tem. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre ele formar grandes planos, grandes visões, ele vai controlando a paisagem do usuário, onde o usuário é, tem uma grande paisagem ao redor dele, mas ele mergulha na arquitetura e o arquiteto vai, mesmo num espaço aberto, vai direcionando a visão dele. Esse é um dos caras que mais faz isso, né? Tadao Ando, grande arquiteto japonês, gosto muito dele, sou bem fã, assim, os projetos da faculdade buscavam muito essa linha dele, que eu gosto também da arquitetura quando trabalha, né, no sistema construtivo no concreto aparente, aquele concreto onde, né, se mistura a estrutura com a arquitetura, com parede, tudo é concreto ali, eu acho muito bacana, gosto muito dessa linha. Talvez seja a influência, né, da arquitetura paulista aqui, mas observa como é, a circulação faz toda a diferença no projeto, né? Os projetos desse pessoal, né, desses grandes arquitetos, você percebe que é diferente, né? Quando a gente olha a circulação, é fundamental o projeto deles se resolve na circulação. Isso é fundamental porque transforma a arquitetura. Eu fiz alguns vídeos ali do Álvaro Siza também, de um museu que ele fez, né, uma galeria que ele fez aqui no Brasil. Cara, a circulação definiu todo o projeto. E ele trabalha a circulação de uma forma que é fantástica. Mas vamos, bora lá, vamos aqui. É que eu amo arquitetura, amo fazer isso aqui, né? E estudar o meu dia a dia aqui. Agora só botei ele aqui no vídeo. E olha aqui como eu vou falando sobre os planos que vai é, traçando, né, a visão do usuário. Aqui a gente tem a circulação, que ele faz proposital isso na hora fechada, hora ao ar livre, hora aberta. Esses panos que a gente está vendo aqui, né, ó, uma empena vindo de uma outra empena que corta uma paisagem ou divide, né, um ambiente, um local, uma paisagem. Olha aqui como ele faz muito bem isso. O que acontece? Mantém, olha que interessante, né? Mantém o usuário ao ar livre, mas você percebe que ele está dentro de uma arquitetura, né? Isso é o que ele quer fazer, né? Essa percepção. E aí ele joga aqui, olha que interessante, né? Num vazio, né? Onde tem esse grande painel aqui, vai ter mais imagens ali, que faz com que a visão é, do pessoal, né, do usuário ali, olhe, né, queira descobrir, olha, tem mais galeria para baixo, tem mais imersão ali na arquitetura. Então, esse é o que da arquitetura, né, dos grandes arquitetos, esse é o grande quê. Olha que interessante aqui, ó, os grandes panos que ele faz, hora aberta, hora fechada, a gente trabalhou muito isso na arquitetura, na faculdade de arquitetura, né, a Casa Cubo, acho que, acho que grandes faculdades fazem, né, aquela bendita Casa Cubo lá, e é justamente isso, né, para aguçar a gente, né, observa que o pano de fechamento lateral não é tão alto, e depois vem um outro fechamento que causa, né, uma outra percepção, tá vendo, tem uma paisagem aqui, uma outra paisagem aqui,
é isso, né? Essa é a sensibilidade da arquitetura que aquele exercício queria causar, né? E agora a gente vê aplicado. E aí, ó, vamos dando mais, olha lá, a passarela que vai chegando em algum local e tem todo esse movimento, todo, né, essa parte aérea mais aberta. Isso que é muito legal na arquitetura dele. E é uma expressão, você olha os desenhos, é muita expressão no desenho, mesmo que o desenho dele pareça ser rígido, né? Rígido no sentido de forma geométrica, exatas formas, né? Não solta como os Kahneman, por exemplo, mas mesmo assim é fantástico. Olha, vamos dando uma olhadinha, olha como as aberturas, né, que ele vai trabalhando desse dentro e fora, protegido pela arquitetura ou não, uma, uma área onde está mais coberta, né? Uma área de pátio onde se abre para a arquitetura. Eu acho fantástico, e aí o material também ajuda, porque causa essa expressão, né? A gente observa que muitos projetos, por exemplo, ó, são contratados pela expressão do arquiteto e pela maneira com que o arquiteto direciona esse projeto. E já é mais uma característica dele. Por exemplo, projetos do Paulo Mendes da Rocha, projetos do Oscar Niemeyer. Eu lembro que eu vi uma entrevista, se não me engano, acho que era do engenheiro calculista, né? E eles estavam falando sobre clientes e tal, e falando sobre o que esperar do Oscar Niemeyer. E aí ele falou uma coisa muito impressionante. Ele falou o seguinte, que quando um cliente vai contratar o Oscar, já sabe que vai ter aquela arquitetura espetáculo. Isso se dá também quando a gente vê, por exemplo, o Paulo Mendes da Rocha, a gente sabe que ele vai trabalhar com um tipo de material, que ele vai dar uma expressão, que ele vai ter um grande balanço, um grande vão. Então isso já está mais, né, dentro da arquitetura dele, já está mais dentro do conceito, assim dizendo, da arquitetura dele, de quem vai ali pedir um projeto para ele, assim dizendo. Então isso vira uma característica dele. Olha que interessante como ele causou aquilo, né, aquela percepção do usuário e quis fazer com que o usuário olhasse para essa grande para esse grande pátio, né? Cara, que lindo, né? Que projetaço, né? E ele tem muito isso de misturar água, de misturar vazios, de misturar, fazer com que o usuário se conecte, né, com isso. Esse tipo de visão também é muito, muito usual na arquitetura dele. Na arquitetura do Paulo Mendes da Rocha também tem isso. Se você observar no projeto do Sesc, do centro de São Paulo, ele fez exatamente isso. Um grande vazio no meio do edifício, meio não, na lateral do edifício, que causa justamente essa impressão aqui, né? De estar fora, de olhar o céu e a arquitetura estar presente, de ver a arquitetura. Isso é muito legal. Olha que legal, né? Você tem as expressões, né? Os panos, ó, um grande pano, deixa eu só voltar aqui, ó, um grande pano, né, num sentido, depois um outro pano cortando e um outro pano mais circular ou, né, que vem numa outra direção e causa toda essa paisagem. Muito legal, né? Eu acho muito bacana isso, olha que interessante, né? Causando isso. Olha como ele controla bem a paisagem, né? Ele faz molduras na paisagem e quer fazer isso, né? Ele traz de dentro para fora, de fora para dentro e vai trabalhando isso no usuário, né? Olha que interessante, ele aguça o usuário na arquitetura dele. Muito legal esse projeto, a gente está estudando ele concreto puro, né, na arquitetura dele, e o que é interessante é o seguinte, a gente tem que, como profissional da arquitetura, se a gente propõe isso para um cliente, a gente tem que falar assim, olha, isso se executa desta forma aqui, né? Se executa com esta prioridade, assim dizendo, e também com essa, assim dizendo, técnica. A gente tem que dizer que eu vou querer que tenha, por exemplo, esse veio aqui, que as formas, por exemplo, tenham uma certa paginação,
né, que você percebe que ela tem, acaba causando uma textura por conta da perfuração, né, do espaçamento, eh da ferragem na forma. Então, tudo esse detalhe, né, que vamos ver se a gente vê aqui um mais no que eu expliquei agora, mais em detalhe aqui, tá vendo? Esses perfurados aqui não é à toa. Esse perfurado é exatamente o espaçamento que existe, né, uma espécie de um plástico, né, redondinho, que a gente chama, né, que é um espaçador mesmo, chamando de espaçador, que é colado na ferragem e na forma, justamente para não grudar. E também, em alguns locais, ele transpassa esse furo, que é onde fixa realmente a forma, né? Tem uma espécie de um vergalhão que transpassa e fixa uma forma na outra, né, assim dizendo, um lado da forma na outra, justamente para concretar e não estourar essa forma, né? E observa como essa parede é perfeita. Então, tudo isso é técnica. Precisa ser conversado com o pessoal da engenharia, com o pessoal da arquitetura, com o pessoal da obra em si também, para que se atinja esse objetivo. A arquitetura é isso, né? A arquitetura é arte e técnica. O mais difícil é o arquiteto transformar técnica robusta como essa em arte. Esse é o grande que isso é o que move os grandes arquitetos, beleza? Um grande abraço, fique com Deus aí. Mais no YouTube também, plataforma matriz, no Instagram e no TikTok.